Olá galera, novamente, professor Marcos, vamos estudar um pouquinho de eletrodinâmica hoje, hein? Então, deixando para trás a eletrostática e começando uma nova parte da eletricidade, que é a eletrodinâmica. A eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimento, não quer dizer que na eletrostática as cargas elétricas estavam em repouso, tá galera? Na eletrostática, o que agia sobre um condutor em equilíbrio eletrostático, por exemplo, era o calor. Então, o calor fazia as partículas, no caso as cargas elétricas, se agitarem. Então, essas cargas estavam em movimento. Só que não era um movimento ordenado, era um movimento caótico. Aqui a gente já vai estudar o, as cargas em movimento, no caso, em movimento ordenado. E a corrente elétrica é exatamente esse caso, tá? A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, existem dois tipos de corrente contínua e corrente alternada. O que é a corrente contínua? A corrente contínua nada mais é do que o fluxo de cargas elétricas apenas num sentido. Eu poderia ter, por exemplo, uma corrente contínua linear. Poderia ter uma corrente contínua, porque que representa a corrente elétrica, aqui o tempo. Poderia ter uma corrente contínua linear, certo? Então, nesse caso aqui, as cargas elétricas andam só num sentido, com velocidade constante. Agora, poderia ter também, eu vou aproveitar o mesmo gráfico para fazer um outro. Poderia ter, por exemplo, esse tipo aqui de corrente contínua. Isso aqui é uma corrente contínua pulsante. Então, nesse caso aqui, a carga elétrica ainda está andando no mesmo sentido, porém não com velocidade constante, entendeu? Ora ela acelera, ora vai mais devagar, ora acelera, ora vai mais devagar, entendeu? Então, isso aqui seria uma corrente elétrica também contínua, um gráfico de uma corrente elétrica contínua também. Tá? A corrente elétrica alternada, ela vai de um lado, as cargas elétricas, elas andam num sentido, ora andam num sentido contrário, ora vão num sentido, ora vão num sentido contrário. Isso é corrente alternada. Então, graficamente falando, deixa eu fazer aqui desse lado, um gráfico. Graficamente falando, aqui nós temos a corrente elétrica, aqui o tempo. Eu posso dizer que as cargas elétricas, a corrente elétrica, ora assume um valor positivo, ora assume um valor negativo e assim por diante, entendeu? Ela fica alternando entre valores positivos, valores negativos, valores positivos, valores negativos, certo? Isso seria uma corrente elétrica alternada. A carga elétrica, ora está andando num sentido, ora está andando no outro sentido, ora está num sentido, ora está no outro sentido. A corrente contínua não. A carga elétrica sempre anda no mesmo sentido. Ela não fica indo e voltando. Ela pode andar no mesmo sentido, acelerando, freando, certo? Tem vários tipos de corrente contínua, tá? Esses aqui são dois exemplos apenas. Tem outros tipos. E aqui também tem outros tipos de corrente alternada. Isso aqui é uma corrente alternada senoidal. Tem outros tipos de corrente alternada também. Tá, galera? Deixa eu organizar o quadro para escrever aqui a definição de corrente elétrica. Então, tá aqui. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Nós determinamos a corrente elétrica média através dessa equaçãozinha aqui. A corrente elétrica média é igual à variação de carga elétrica sobre o tempo. Ok, galera? Geralmente a gente elimina os deltas só para ficar mais simples e isola a quesão. Aí viraria uma outra equaçãozinha aqui, Passa o ΔT para cá multiplicando, então vai ficar Q, que é igual a I vezes T. Geralmente as pessoas optam por memorizar essa, porque é mais fácil de memorizar do que a definição de corrente elétrica, kit. Às vezes é necessário usar o kit junto com a quantização de carga, que é o kiné. Depois a gente faz alguns exercícios, tá? Galera, então, nos capítulos anteriores a gente estudou eletrostática e os últimos capítulos foi exatamente condutores em equilíbrio eletrostático. Então, tem uma das aulas anteriores que nós aprendemos que para que
um condutor esteja em equilíbrio eletrostático, o potencial é constante. Tá? Então, o potencial num condutor elétrico é constante. A diferença de potencial é nula, certo? Se houver diferença de potencial, vai existir corrente elétrica fluindo através desse condutor. Então, se há corrente elétrica, esse condutor não estará em equilíbrio eletrostático. Entenderam? Então, por exemplo, lá, inclusive nessa aula que eu havia explicado isso para vocês, eu tinha usado um tubo com formato de U. Aqui é a mesma ideia, tá? Só que eu estou pensando aqui como sendo uma caixa d'água, aqui outra caixa d'água interligadas por um cano. Poderia ser também um vaso comunicante em forma de U, sem problema nenhum, tá, galera? É a mesma ideia. Então, aqui eu tenho uma torneira que está fechada e essa caixa d'água está cheia até a borda. E essa aqui está vazia. Eu vou enlarguecer esse cano aqui, ó. Vou deixar ele até aqui embaixo. Até aqui embaixo. Um vaso comunicante, pronto. Com uma torneirinha ali fechada. Galera, na hora que eu abrir a torneira, o nível desse lado tende a diminuir, enquanto o nível do outro lado tende a aumentar. Enquanto houver essa diferença de altura entre os níveis dos dois lados desse vaso comunicante, ou dos dois lados das caixas d'água ali, vai existir um fluxo de água através do cano, certo? Enquanto houver diferença de pressão entre um ponto, vamos supor que é o fundo desse lado, vou chamar aqui de ponto A, e o fundo desse lado eu vou chamar de ponto B. Enquanto houver diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, só vai existir essa diferença de pressão devido à coluna de líquido que atua sobre esse ponto, né? Quanto maior for essa coluna de líquido, maior é a pressão. Então, se desse lado a coluna de líquido é menor, a pressão aqui é menor. Se desse lado a coluna de líquido é maior, então a pressão desse lado vai ser maior. Enquanto houver essa diferença de pressão, há fluxo de água através do tubo, através do cano, certo? Então, só vai deixar de existir fluxo de água quando não houver mais diferença de pressão entre os pontos A e B. Ou ainda, quando não houver mais diferença de altura entre esse nível e esse nível. Quando a diferença de altura for nula, também não vai ter fluxo de água através do cano. Entenderam? Então, eu posso pensar nesse fluxo de água como sendo fluxo de cargas. Aqui eu tenho uma diferença de energia potencial gravitacional. Quando a caixa está cheia, aqui tem muita energia potencial gravitacional, para esse nível aqui de referência. E aqui não tem nada, certo? Na hora que eu abro a torneirinha, a energia potencial aqui vai diminuindo e aqui vai aumentando. Enquanto houver essa diferença de energia potencial entre esses níveis, há fluxo de água entre os tubos aqui, entre essa caixa d'água e essa, ou através do tubo. Entenderam? Eu posso pensar dessa mesma forma usando cargas elétricas. Ao invés de eu ter uma caixa cheia de água, eu posso ter uma caixa cheia de cargas elétricas, de mesmo sinal. E a outra cheia de cargas elétricas de sinais contrários daquela outra. Entendeu? Então, vai existir uma diferença de potencial grande entre uma caixa e outra. E na hora que eu interligar esses polos elétricos, vai existir um fluxo de cargas elétricas, né, de uma caixa para outra, de um polo para o outro. Certo, galera? Então, para existir corrente elétrica, é obrigatória que exista diferença de potencial entre os terminais de alguma coisa. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente elétrica, tá, galera? Se não há diferença de potencial, não há corrente elétrica. Se não há corrente elétrica, o condutor está em equilíbrio eletrostático. Okay? Um condutor em equilíbrio eletrostático, eu estou voltando muito no assunto anterior, hein? Um condutor em equilíbrio eletrostático, né? Por exemplo, se eu tenho uma esfera oca, dentro da esfera oca, campo elétrico é nulo, potencial é constante, diferença de potencial é zero e corrente elétrica é zero também. Ok, galera? Vou organizar aqui para concluir a explicação. Entendendo um pouquinho mais corrente elétrica, vocês vão perceber que dá para fazer uma analogia perfeita entre a hidrodinâmica. Por exemplo,
quando a gente abre uma torneira. Uma torneira tem uma determinada vazão, tem um determinado fluxo de água através do cano. Então, se eu abro a torneira, essa torneira consegue encher um determinado recipiente em um determinado tempo. Por exemplo, eu abri uma torneirinha lá e a torneira encheu um balde de 10 litros em 4 minutos. 4 minutos, só para ter números mais arredondados. Então, 10 dividido por 4 seria 2,5. Então, a vazão dessa torneira seria 2,5 litros por minuto. Entenderam? Então, esse litros por minuto que a gente falou aqui agora seria a corrente de água, seria o fluxo de água. Entendeu? Então, o fluxo de água, vou representar o fluxo assim, tá? O fluxo de água seria uma quantidade de água em um determinado tempo. O fluxo de cargas é a mesma ideia, só que ao invés de ser litros por segundo ou por minuto, né, para eletricidade são coulombs de carga por segundo, coulombs por segundo. Então, na corrente elétrica, carga por tempo seria coulombs, a unidade, por segundo. Para nós homenagearmos um cientista, a gente chama coulomb por segundo de ampere. Coulombs por segundo é a mesma coisa que ampere. Tá? Isso seria a análise dimensional. Interessante, né? Quantidade de carga por tempo. Coulombs por segundo. Litros por minuto, ou litros por segundo, litros por hora, é a mesma ideia. Pessoal, vamos resolver alguns exercícios. Futuramente, a gente vai estudar os efeitos da corrente elétrica, tá? Tem um capítulo que é dedicado só aos efeitos da corrente elétrica. Bom, vamos lá, galera. Física 2, livro 3, página 23, questão número 1, atividade de sala. Atividade de sala. Em uma bateria de computador portátil encontra-se a informação de que ela pode fornecer uma corrente elétrica de 5.000 mA. Aqui, 5.000 mA. Durante 1 hora. A quantidade de carga elétrica que essa bateria pode lançar no circuito a que estiver conectada em 1 hora ele quer saber a quantidade de carga que essa bateria fornece para um determinado circuito em 1 hora. Que ele te deu o tempo em hora, te deu a corrente elétrica em miliampere e ele quer saber a quantidade de carga. Se a gente analisar as alternativas, a quantidade de carga está em coulomb. Se está em coulomb, coulomb é a unidade do sistema internacional, então eu tenho que converter 1 hora para segundos e 500 mA para ampere. Vamos fazer isso agora, tá? Vamos fazer isso agora. Então, milha é 10 a menos 3, né? Então, 10 a menos 3 com 3 zeros aqui vai ficar 10 a 0. Então, isso aqui ó, vai ficar 5.000 vezes 10 a menos 3 ampere, certo? Só que aqui são 10 a terceira, né? Ficaria 5.000 vezes 10. 5.000 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 3 vai dar 5, né? Então, a corrente elétrica é 5 amperes. Então, aqui ó, nós temos a corrente elétrica 5 amperes. 1 hora é 3.600 segundos. 1 hora vale 3.600 segundos. Eu vou até escrever aqui, ó. Então, o tempo em segundos é igual a 3.600. Como o exercício quer a quantidade de carga, kit, né? Quantidade de carga é igual a corrente elétrica vezes o tempo, kit. Então, a quantidade de carga vai ser igual a corrente elétrica, que é 5 amperes, vezes 3.600. Toda vez que nós multiplicamos um número por 5, eu pego a metade desse número. Qual que é a metade de 3.600? 1.800. E acrescento um zero. Então, 18.000.
Então a quantidade de carga vai ser igual a 18.000 coulombs. Deixa eu ver se tem resposta. Ah, está em notação científica. Tá em notação científica. Vamos escrever 18.000 em notação científica. Então, volta, a vírgula aqui, né? Vai dar 1, 2, 3, 4 casas. Então, a quantidade de carga vai ser igual a 1,8 vezes 10 a quarta coulomb. Aqui, ó. Concluímos o exercício. Então, a alternativa correta é a letra D. D de Drácula. Letra D de Drácula. Questão bonitinha, né? Bem simplesinha. Bacaninha, gostei. Tá, vamos fazer mais uma. Questão número 2, hein, galera? Mesma página, mesmo livro, tá? Atividade de sala. Questão número 2, atividade de sala. Drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar por até 2 horas e meia. Considere um drone que utiliza uma bateria com carga total de 900 mAh. Então, ó, o exercício deu o valor da carga da bateria. Então, a carga da bateria é 900 mAh. Isso é a quantidade de carga. Se o drone operar em um intervalo de tempo igual a 90 minutos, ele te deu tempo, 90 minutos. Então, o exercício nos forneceu o valor do tempo, 90 minutos, hora, minutos, né? A corrente elétrica média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será igual a... Então, ele quer saber a corrente elétrica. Então, o exercício quer saber o valor da corrente elétrica. A gente pode usar diretamente a definição de corrente elétrica, né? Corrente elétrica é carga sobre tempo. Mas eu tenho que converter isso aqui. Eu tenho que converter isso aqui. Entendeu? Ou converter essa 1 hora que está aqui em minutos. Mas está mais fácil aqui, ó. 90 minutos não é 1 hora e meia? Isso aqui é a mesma coisa que 1,5 horas. Aí eu substituo na equação. A corrente elétrica é igual a carga sobre tempo. Carga sobre tempo. Variação de carga sobre variação de tempo. Tá, galera? Então, ó, a carga, 900 mA. Eu já dei uma olhada nas alternativas. A resposta está em miliampere, tá? Então, 900 mAh. Então, não vou nem converter esse miliampere aqui, tá? Então, vai ficar como? A corrente elétrica vai ser igual a quantidade de carga, que é 900 mA. 900. Opa, não é micro, não. Miliampere hora por 1,5 hora. 1,5 hora. Eu posso cortar essa hora aqui com essa hora, vai sobrar a unidade medida em miliampere. Então, 900 dividido por 1,5 dá 600. Então, a corrente elétrica vai ser igual a 600 miliampere. 600 miliampere. Tranquila também, né, galera? Bem tranquila a questão. Então, 600 miliampere, letra B. Letra B. Então, questão 2, letra B, de bola. De bola. Questão número 3, mesma página ainda, tá? Sequência, dando sequência, né? Atividade de sala, questão do Enem, inclusive. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Até aqui já, ó, 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulomb seria
Então, ele quer simplesmente que você converta de miliampere-hora para Coulomb. Coulomb é a unidade do sistema internacional. Então, se eu tenho que converter esse valor aqui para Coulomb, o miliampere tem que ser em ampere, então milha é 10 a terceira, seria ampere vezes hora. Ampere vezes 1 hora. Então, eu tenho que converter essa 1 hora que está aqui em segundos, que é 3.600 segundos. Então, a quantidade de carga em Coulomb seria igual a 1.500 vezes mili, que é 10 a menos 3, vezes 1 ampere, vezes 1 hora. 1 hora tem que ser em segundos, que é a unidade é SI, que é 3.600 segundos. Agora é só multiplicar uma coisa pela outra. 1.500 vezes 10 a terceira vai dar 1,5. 1,5 vezes 3.600 igual a 5.400 ampere vezes segundos. Ampere vezes segundos é a mesma coisa que Coulomb. Ampere vezes segundo é a mesma coisa que Coulomb. 5.400 coulombs. Está aqui. Vamos ver a alternativa. Letra C, letra C. C de cavalo. A gente vai fazer mais, hein? Vamos fazer mais uma. Dando sequência, questão número 4. Mesma página, mesmo livro, atividade de sala. O gráfico seguinte indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor. A carga elétrica em coulombs, que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 segundos, é igual a... Então, ele quer saber a quantidade de carga de 0 a 15 segundos. Galera, aquela formulazinha que a gente usou, que é a corrente elétrica média, a corrente elétrica média é a variação da quantidade de carga sobre a variação de tempo. Né? Isso aqui a gente só utiliza, né, quando nós tivermos uma corrente elétrica constante. Isso aqui seria uma média, né, uma corrente elétrica constante. Aqui a corrente elétrica não é constante, porque a corrente elétrica é variável. Então a forma que a gente encontra para determinar a quantidade de carga aqui é usando área. Lembra que a quantidade de carga é I vezes T? Galera, se o produto de I vezes T representar alguma grandeza física, então eu posso calcular a área aqui, através do gráfico. Então a área do gráfico é numericamente igual à quantidade de carga. Então eu posso usar isso aqui. Então a área do gráfico, delimitada pelo gráfico, até o eixo das abscissas, é numericamente igual, essa área aqui, em número, é igual à quantidade de carga. Então a quantidade de carga é numericamente, é um N, é numericamente igual à área. Como isso aqui é um triângulo, basta calcular a área do triângulo, né? Que é base vezes altura dividido por 2. 15 vezes 60 sobre 2. É isso que nós iremos fazer. 15 vezes 60 dividido por 2. Então a quantidade de carga vai ser igual à base, né, que é 15, vezes a altura, que é 60, tudo isso dividido por 2. Quinze vezes 60 dividido por 2, você pode simplificar aqui por 2, né? Vai dar 30. 30 vezes 15. $450. Coulombs. Tá aí. Exercício também bem tranquilo, galera. Então, geralmente, né, início de capítulo assim, de conteúdo, como é o primeiro conteúdo de eletrodinâmica,
é mais tranquilo mesmo, tá? Então, resolvam os exercícios da atividade proposta, tem bastante, tá? São 10, né? Alguns são simples, outros nem tão simples assim, mas eu sei que com o esforço de cada um, vocês irão conseguir. Bom, galera, essa aula vai ficando por aqui, então, bons estudos e até a próxima aula.